Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, um abraço também. Uma boa noite aos que nos visitam, sintam-se bem à vontade entre nós, é uma alegria tê-los aqui conosco. Aos que interagem conosco pela internet também, sintam-se abraçados, recebidos, acolhidos em mais um culto dominical, que com certeza, como já aconteceu em meio à ministração, os louvores, ocorrerá também durante a ministração da palavra do Senhor. Temos convicção disso. A temática desta noite é: as muralhas não resistirão ao poder divino. As muralhas não resistirão ao poder divino. Momentaneamente, circunstancialmente, estamos sem o data show, mas é momentaneamente, amados. Foi algo realmente imprevisível e os amados, claro, estão tentando colocar aí e recepcionar a igreja com essas fontes maravilhosas. Então, vamos recapitular só para lembrar qual é a temática. As muralhas não resistirão ao poder divino. Não resistirão ao poder divino. As muralhas. Muito bem. Nessa noite, então, para que tenhamos uma ideia, quais são essas muralhas que não resistirão ao poder divino? Obviamente que a primeira impressão que você tem é de que são muralhas adversas, muralhas contrárias ao crescimento e aos propósitos de Deus. Não são muralhas protetivas, não são muralhas de defesa para o povo de Deus abrigar-se, não são muralhas que convalidam e validam e defendem um povo, o protegendo de guerras, de invasões. Não. De cara você percebe que essas muralhas, elas não resistirão ao poder divino, porque elas são contrárias a esse poder divino. Amém, igreja? Muito bem. Então, claro que a igreja já entendeu essa questão. Então, que muralhas são essas? Atente bem para isso. As muralhas são impeditivas. Muralhas que impediam, que sempre quiseram impedir o avanço, o crescimento de Israel, o avanço, o crescimento do povo de Deus. Então, eram muralhas impeditivas, que impediam, e não muralhas protetivas. Eram muralhas, repito, adversas, contrárias ao avanço do povo de Deus. Muito bem, vamos fixar bem isso para que entendamos o desenlace. Muralhas impeditivas ao crescimento, à expansão de Israel. Muralhas impeditivas hoje da propagação, da expansão, do crescimento dos valores, princípios e fundamentos de Deus. Muralhas que impediam esse avanço. Ali, lá atrás, eram muralhas que impediam a expansão territorial, física de Israel, do povo de Deus, dos reis ungidos. Aqui hoje são muralhas que tentam nos impedir de adentrarmos ao reino dos céus. Porque você, eu, nós vamos entender isso. Eu quero ler só um versículo para que a amada igreja se coloque, para que nós entendamos um momento histórico dessa palavra, que se encontra em Josué 6:20, só isso. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Senhor, muito obrigado pelo fato de estarmos aqui reunidos na tua gloriosa presença, congregados, já desenvolvido os 5 minutos de oração, a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores, e com certeza agora também, Pai, possibilita-nos a proporção do teu amor, da tua graça, nos possibilita
a grandiosa missão de transmitir a tua palavra como ela é, para que cresçamos cada vez mais e atinjamos o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada um ou cada qual em frente de si, e a tomaram. Em Hebreus 11, de 30 a 31, tem um registro lindo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Então, recapitulemos. Ali eram muralhas que impediam o avanço, o crescimento, a propagação territorial de um povo que estava caminhando para conquistas de terras que foram prometidas pelo próprio Deus. As muralhas de Jericó eram gigantescas e serviam, além de protegerem o povo de Jericó, elas eram e foram erigidas, construídas com profundas raízes de colunas para impedir a inundação. Jericó, portanto, era uma terra fértil, rica em águas doces, riquíssima de fontes maravilhosas, a ponto de ter sido chamado de paraíso, de mar de doçura, de águas doces, e era um impedimento para o avanço do povo de Deus, para o avanço de Israel, que teria que passar por Jericó para dar e fazer efeito a sua expansão, aquilo que Deus prometera a Israel. Então, Jericó ficava a 10 quilômetros do Rio Jordão e a 33 quilômetros de Jerusalém. 32, perdão, aumentei 1 quilômetro. 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Jericó, quero repetir, era riquíssima, era uma coisa maravilhosa, fruto, repito, tinha correntes, tinha olhos d'água e era um manancial de águas maravilhosas. Ao povo passar por ali, se passasse em paz, teria como avançar e ir adiante para novas conquistas. Agora, atente bem, ali, Jerusalém, mas colocando com maior precisão, depois de Jerusalém, a 32 quilômetros de Jericó, em Jericó, havia um projeto para que Deus, dali, pudesse conquistar, repito, novos momentos, novas vitórias. Ali era uma expansão territorial para o avanço de Israel. Aqui, eu vou ler agora, aqui hoje é a tentativa, são muralhas que tentam nos impedir do nosso encontro com o Senhor. Vamos com muita segurança. Eu quero ler Romanos 13 para que entremos nesse assunto. Romanos capítulo 13, versículo 11, parte B. Versículo 11, na sua segunda parte, B. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vou repetir. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Atenção! Quando Paulo escreveu isso aos romanos, ungido, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa um termo muito glorioso, agora. Era um termo premente, presente, agora. Tempo de apostasia, Paulo referia-se a isso. Agora, tempo de apostasia e de revelação do anticristo, que ele vai condensar aos Tessalonicenses, que ele vai falar aos coríntios. E ele diz então, agora, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Aí eu quero levar vocês para ali, do que quando lá os patriarcas achavam que a salvação aqui, irmão,
não é encontro do homem com o seu Deus e a libertação de sua alma, não. A salvação aqui é o próprio Senhor dono dela. A salvação aqui é a vinda real do nosso Salvador, que é a nossa própria salvação. Já agora, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Quero repetir, esse agora. A época de Paulo e no nosso tempo é tempo de apostasia, de revelação do anticristo. Não se trata mais de um crescimento você vai entender isso, horizontal. Não se trata mais de um desenvolvimento entenda o que eu vou falar agora, de um evangelismo geopolítico de expansão, mas de propagação dos fundamentos divinos para o encontro com o Senhor na vertical. Eu lecionava há algum tempo atrás e tinha uma pataca de olhos me olhando, era minha aluna, 1989, acertei 1980, acertei. Eu dizia àquela época, e quando eu lecionei isso, é incrível que caiu, não é? Caiu no vestibular, caíram nos provões à época, e até nós fomos questionados se tínhamos a questão, não tínhamos. Eu falava do milagre japonês. O milagre japonês foi um momento em que o Japão, praticamente destruído, praticamente abalado, ele fez um pedido ao povo, que aqueles que quisessem se arregimentar, sem pensar em salário, se apresentassem para reconstruir sua nação, para reconstruir seu território, para reconstruir sua pátria. Entenda por que eu vou entrar nisso. E apresentaram-se, ocorreu o milagre japonês, que foi muito lá atrás. Aí, no momento que eu lecionava, o Japão, agora entenda Tóquio, não entenda todas as cidades do Japão. O Japão, principalmente Tóquio, não podia crescer mais um palmo. Olha o olhar de vocês. Horizontalmente. Nem naquele dia, nem hoje. Ele só cresce na vertical, prédios para cima, edifícios para cima, não tem mais para onde ele levar para as horizontais ou para a horizontal, a não ser que seja lá no alto, vai, erege e faz a construção e lá em cima ladeia, joga para a horizontal, mas no sistema territorial, o Japão não pode mais crescer horizontalmente, somente na vertical. O crescimento foi tão grande, o crescimento foi tamanho, que ele teve uma vertiginosa expansão vertical. Não se preocupe, os amados não estão preocupados, eu sei, os amados que estão trabalhando lá no Data Show, na televisão, estão com uma missão. Então não se preocupem, fiquem tranquilos que eles estão bem atentos ao que está sendo pregado. Então quero voltar para cá. O Japão hoje pode crescer na horizontal? Não pode, irmãos, é histórico. É registrado, em 1989 já era uma realidade. Ele não podia, ele só pode crescer na vertical. Deixa eu lhe dar uma notícia. A época do confronto das muralhas de Jericó, a época velho testamentária, a época em que o Senhor estava fazendo com que seu povo crescesse, que o seu povo conquistasse horizontalmente territórios, expandisse. Já passou. O Senhor está nos fazendo crescer para o encontro com Ele. O Senhor está nos fazendo crescer na vertical. Isso não impede, amados, em nome de Jesus, entenda que evangelizemos, que como ontem pregou nossa pastora na vigília, nós sejamos tições de fogo, nós sejamos sacerdotes, exercitemos ou exercitemos o sacerdócio, a não ser as pessoas que não são cabeças de família, mas Deus conhece você e o seu coração, então seremos efetivamente sacerdotes na prática, no milênio, quando reinaremos em toda a terra. Mas é o que a pastora pregou mesmo, é aquilo. Mas deixa eu lhe dizer, agora a nossa salvação está mais perto do que quando na horizontal pensávamos. Porque agora o nosso encontro é na vertical.
vertical. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez o povo atravessar o Rio Jordão. Ele fez o povo conquistar grandes vitórias. Mas hoje ele está te dizendo: tu vais não mais atravessar nem o mar, nem o rio. Tu vais subir para o encontro com a tua salvação, para o encontro com o Senhor nos ares. E é isso, é esse o plano, e são essas as muralhas que o diabo está colocando para que não atinjamos essa comunhão gloriosa com Deus. Quantos estão entendendo? Então, hoje, agora, mais do que nunca, não é mais o princípio. Nós estamos em plena apostasia e o anticristo está a ponto de apresentar-se. Já tem um aí prometendo a paz entre árabes e judeus, que não tem nada a ver com Hamas, é outra coisa, e nós sabemos disso, nós sabemos que brevemente a nossa salvação nos acolherá. Então, repare bem algo para que nós entendamos. Queridos, horizontalmente, não tinha mais como, não tem mais como o Japão crescer, horizontalmente. Nós também já conquistamos espaços, será pregado o evangelho a todo mundo, a toda criatura, então virá o fim, aí eu pego toda a palavra e a gente acumula, a gente faz uma coadunação e virá o fim do tempo da graça, e o povo será arrebatado, e iniciar-se-á a dispensação da grande tribulação, será horrível como nunca houve, jamais houve no mundo, haverá uma grande tribulação. Então, nesse momento, quando Paulo diz, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos, agora as muralhas que são postas não são mais muralhas horizontais, são muralhas que impedem o teu crescimento, o meu, tentam impedir o nosso crescimento espiritual, tentam nos impedir crescermos, sermos tições, sermos sacerdotes, como pregou e ministrou a pastora ontem, sermos aqueles que quando nos encontramos aqui, já venhamos cheios do fogo do Senhor, cheios da glória, para que aqui, reunido esse fogaréu, ou esse fogaréu todo, ele derrame a sua bênção, ele faça resplandecer aqui, ele ordenará a tua bênção. Nessa noite, portanto, em Isaías 54, de 2 a 3, é um registro velho testamentário. Isaías 54, de 2 a 3, está escrito: alarga o espaço da tua tenda horizontal, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse crescimento vertical do povo de Deus aconteceu, ocorre ainda, mas o principal é o vertical, é esse tempo de apostasia, tempo de aparecimento do anticristo, porque isso não acontecerá. A reunião da igreja com o Senhor, as bodas do Cordeiro, o casamento daquele vinho que Jesus falou, e não beberei mais desse vinho convosco, a não ser quando o beber novo no reino de meu Pai. Ele vem para buscar a sua igreja, e o anticristo brevemente apresentar-se-á, irá se apresentar, e nós estaremos indo com o Senhor para o seu encontro. Então agora vamos alargar o espaço da nossa tenda espiritual, cresçamos, igreja, espiritualmente, aproximemo-nos do Senhor. Isso não te impedirá de resplandecer, de ser luz em meio às trevas, de evangelizar naturalmente na faculdade, na escola, no trabalho, por onde quer que tu passes, vão notar, esse aí é do Senhor, esse é diferente, esse é o povo de Deus. Nessa noite, vendo e sentindo isso, nós podemos imaginar, igreja, nós podemos conjecturar e nós podemos ver coisas maravilhosas e tremendas para as nossas vidas. O que nos requer o Senhor? O que Deus quer que tenhamos, que possuamos, para que possamos guerrear essa guerra vertical,
para que possamos crescer verticalmente no Senhor. O que precisamos? Do que precisamos? O que é que o Senhor espera de nós, de mim, de você? As mesmas coisas, as mesmas características que ele precisou do povo dele, sempre e ainda hoje. Por exemplo, aqui é um registro lindo que encontra nos Salmos, e que se encontra nos Salmos 19, de 13 a 14, e que o rei Davi escreve de uma forma ungidíssima, gloriosa. 19 dos Salmos, apenas ouça, 13 a 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela, a soberba, não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, preste bem atenção. Isso é mistério, isso é ofício, que nós jamais nos deixemos dominar pela soberba. É um estado de vida que dispensa a presença de Deus. Soberba é um estado espiritual que dispensa a unção do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, nós podemos, nessa noite, fazer um recital, não mítico, não estático, não maquinado, mas vamos tentar repetir essa versão. Eu vou lendo e você vai repetindo no seu coração. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aplauda o rei. Então você é alegre, você é brincalhão, você é uma bênção, você é homenageador, você é celebrador, você é uma bênção para o seu irmão. Glória a Deus, desde que a soberba jamais te domine. Aí tu pode ser brincalhão, alegre, feliz e ser irrepreensível, porque a soberba não está te dominando. Tu pode ser elegante, gentil, e a soberba não te dominará. Tu serás irrepreensível e ficarás livre de grande, que é apartar-se de Deus, que é deixar os caminhos do Senhor e amar o pecado. Esse é algo de transgressão potente. E nós já lemos, nós já recitamos as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nos Salmos 21, de 8 ao 13, vamos remir o tempo para concluirmos a tempo, obviamente. Salmos 21, de 8 a 13. Olha como ele é defensor, olha como ele destrói muralhas por nós, olha como ele está conosco quando a soberba não nos domina, quando nós nos tornamos irrepreensíveis. Salmos 21, de 8 a 13. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, diga todos, até o brilhante, até ele. Então, olha lá, a tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra, o Senhor Jesus, apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, ele vai aparecer, vai, igreja. E antes disso, ele vai se manifestar de várias formas. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará, destruirás da terra a sua posteridade, a sua descendência. De entre os filhos dos homens, ele vai riscar da terra a posteridade, a descendência desses ímpios que perseguem a ele e a igreja. Se
contra ti intentarem o mal e urdirem de intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Quantos nessa noite estão louvando e cantando o poder de Deus para destruir muralhas impeditivas? Quantos nesta noite estão cantando e louvando a Deus pelo poder que Ele tem de destruir as muralhas? Quantos nesta noite entendem que o Senhor, irmão, faz aqui uma figura? Olha o que Ele diz. Eu não quero, Ele diz, eles não vão efetuar as intrigas e os ardis contra mim, ele vai se levantar e mirar o rosto deles com o seu arco. Deus, irmão, olha para esses ímpios, está assim, ó, é espiritual, né? Um arco de, enfim, que nós conhecemos. E quando ele larga, é na cabeça, é no rosto, e ele abate. Por isso, exalta-te, Senhor. E nessa noite ele está sendo exaltado. E ele é exaltado. Pastor Aleu, ele é chefe sobre todos. Na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Quantos nesta noite, repito, querem louvar e exaltar o poder de Deus? Então não há muralhas que ficarão de pé diante de ti. Não poderão haver muralhas impeditivas para o teu crescimento, para a tua chegada à presença do Rei, tanto espiritualmente quanto para valer mesmo. Brevemente estaremos vendo isso. Agora, eu vou ler duas passagens que se coadunam, que são maravilhosas. Já pediria que a minha linda e amada pastora, que está ministrando, viesse até aqui, colocar uma água para o pastor, e ela já fica aqui em cima, que já vamos chamar o ministério. Eu vou ler 2 de Crônicas 15, 7. 2 de Crônicas 15, 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O que tu estás fazendo aqui hoje à noite? O que tu estás fazendo ao congregar? Igreja, não desfalece, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá, ela vai sentar porque ela quer, a vossa obra terá recompensa. Ela vai voltar porque ela quer também. Muito bem. Vou repetir. Ela foi pegar alguma coisa aí, o tablet, lindo esse tablet. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas, porque a vossa obra terá. Vocês estão hoje fortes, né? Uma força. Vamos repetir isso? Mas sede fortes. Vamos dizer? Mas sede fortes. E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Diga só assim agora, mas sejamos fortes. Vamos lá? Mas sejamos fortes. Segunda vez, mas sejamos fortes. Terceira vez, mas sejamos fortes. Agora, para arrebentar, para terminar, 1 de Paulo aos Coríntios 15, 57 a 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos dizer agora 3 vezes para aplaudir. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Muito bem. Agora a primeira vez. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. De novo. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. De novo. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aplaudamos o Deus vivo. Ministério de louvor, suba. Aleluia, Jesus. Bendito sejas, capacita-nos, unge-nos
e agora tanto quanto a nós, o teu ministério maravilhoso, aguerrido, que vai nos direcionar em lindos louvores. Amém, Senhor.